No começo do filme, vemos um grupo de alunos do ensino médio jogando basquete. Seu treinador, o Sr. Woodcock, estourou os pulsos e os meninos começaram a pular. E apenas olhou para ele nervosamente. Ele perguntou se ele estava segurando quando ninguém respondeu. Ele jogou a bola de basquete em um dos meninos e disse para ele dar uma volta. Então ele começou a explicar a bola de basquete. Ele perguntou ao outro menino que estava tomando seu remédio para a asma para dar uma volta também. Sr. Woodcock continuou a conversar com outro menino e obrigou ele a dar colo com os outros. Ele de repente jogou a bola no primeiro menino. Um menino não estava com a roupa de ginástica, o que deixou o técnico muito bravo e fez o menino treinar com sua cueca. O nome do menino é Johnny. Ele continua insultando Johnny enquanto ele estava fazendo flexões e depois joga a bola no primeiro menino. 13 anos depois, John se tornou um escritor de autoajuda de sucesso e ele está em seu novo evento de autógrafos. Todas as perguntas na sessão de autógrafos o esgotaram e agora ele está no bar com sua assistente. Enquanto conversavam com sua assistente, ela menciona que ele foi indicado para a medalha de chave da xícara de milho de entusiasmo. Johnny pegou o telefone dela e leu o convite e disse a ela que era de sua cidade natal. Seu entusiasmo durou pouco quando ela disse a ele que já havia recusado a oferta. John tentou convencê-la porque significa muito para ele e é um grande festival em sua cidade natal. Ele explicou a ela como eles celebram o festival e que eles chamam de Carnaval do Milho e que sua mãe é uma rainha da xícara de milho. Ele disse a ela para ligar de volta e aceitar o convite. Ele voltou para sua cidade natal para celebrar o festival e um grupo de pessoas deu as boas-vindas a John por sua indicação para a chave da xícara de milho. Ele observou sua cidade natal com um sorriso no rosto. Sua mãe Everly o cumprimentou calorosamente. Sua mãe estava vestida para Geo fora em um encontro e John ficou surpreso e animado por sua mãe. Quando ele perguntou a ela como é o cara, ela começou a elogiá-lo e disse que ele até o conhece. E então houve uma batida na porta. Para sua surpresa, é o Sr. Woodcock com um buquê de flores. Sua infância voltou para ele e parece que o Sr. Woodcock não se lembra dele. Os três saíram para jantar. John disse a Woodcock que se lembra muito bem dele, mas Woodcock não se parece com ele. Lembra-se de John. Sua mãe descreveu John como um garoto gordinho e fofo, mas ainda não havia esperança para o Sr. Woodcock. Sua mãe estava animada porque seus dois entes queridos estavam sendo homenageados na mesma semana em que Woodcock estava sendo homenageado como o educador do ano. Que John era muito confuso. Sua mãe conta como conheceu Woodcock e eles começaram a ser muito carinhosos na frente de John. Podemos ver que John estava ficando muito desconfortável quando ela se desculpou para ir ao banheiro e Woodcock pergunta a John qual é o livro sobre. John diz a ele que é um livro de autoajuda, mas Woodcock diz a ele que apenas perdedores comprariam esse tipo de livro. Woodcock e John estavam brigando pela conta quando sua mãe voltou. Woodcock acabou pagando o jantar e voltando para sua casa. Na porta, Woodcock estava contando a Beverly sobre a história de sua família, mas John ficou irritado e disse a ele para encerrar o dia. Beverly abraçou os dois e disse boa noite a Woodcock. Beverly então disse a seu filho como estava feliz com Woodcock. Ela até foi acampar apesar de não gostar disso. É o primeiro cara com quem Beverly sentiu uma conexão depois que o pai de John não conseguiu dormir naquela noite. Ele estava olhando para sua foto de infância quando viu o Sr. Woodcock saindo do quarto de sua mãe. Ele estava furioso e saiu para correr. Ele consegue para um café e toma um copo de água, mas acaba se encontrando com seu amigo do ensino médio quando John informou a seu amigo que Woodcock estava namorando sua mãe. Seu amigo passou a informar o resto do café. Até as crianças no canto fizeram uma música sobre isso. Então começaram a falar sobre como Woodcock é mau e como ele assassinou alguém quando eles estavam no ensino médio. John decidiu ter uma conversa civilizada com Woodcock e resolver o mal-entendido entre eles. Quando ele foi ao ginásio de seu antigo colégio para falar com Woodcock, ele começou a se lembrar de tudo o que Woodcock estava fazendo quando de repente um jovem professor o chamou. Era Tracy, sua paixão do colégio e parceira de laboratório. Tracy se lembra dele como o gordo John e ela fica hipnotizada por o quanto ele mudou. John acaba pegando o número do telefone dela e quando ele voltou para a aula de ginástica, ele encontrou Woodcock treinando garotos do ensino médio. Ele estava usando os mesmos métodos de antes e o Sr. Woodcock estava punindo um dos garotos e John não conseguia se concentrar. Seu discurso. John pediu desculpas por suas ações, mas Woodcock afirmou que não estava arrependido. John saiu da academia muito chateado e foi para sua casa. Ele disse a Beverly que Woodcock não era bom para ela. Ele estava prestes a dar uma desculpa para consolar sua mãe quando Woodcock apareceu e ele também comprou 2 carnes e fez John com sua própria carne. Ele foi e comprou sua carne reclamando de Woodcock e quando chegou em casa encontrou seu mãe chorando e adivinhe por que ela estava chorando. Aparentemente sua mãe acabou de ficar noiva de Woodcock. John decidiu ir embora quando sua mãe pediu para ele dizer qualquer coisa. Ele disse a ela que não podia por causa de uma emergência na turnê do livro. Ele se despediu de ambos e começou sua jornada. No entanto, a caminho do aeroporto, ele se lembrou de como Woodcock o usou como uma ferramenta de lutador no ensino médio. Ele ordenou que o motorista do Uber parasse e foi para o restaurante de seu amigo. John contou a seu amigo como Woodcock iria se casar com sua mãe e como isso o deixou com raiva. Ele pretendia separar Woodcock de sua parede. Sua assistente ligou para ele e informou que a ópera está pensando em usar seu livro para o clube do livro, mas John a informou que ele não poderia comparecer. Sua assistente queria que ele comparecesse e ela ficou meio chateada quando ele disse isso. Então ela desligou na cara dele e então ele voltou para
sua casa e foi para a cama. Woodcock e Beverly estavam tendo um momento íntimo e John ficou frustrado. E jogou o travesseiro na parede. Sua mãe surtou acreditando que alguém invadiu a casa. John lembrou que não havia contado a ele sobre sua visita, mas Woodcock já estava em seu quarto batendo em John com um bastão. Apesar do fato de que John e Ford Woodcock era ele, Woodcock não parava de bater nele. Até que sua mãe acendeu a luz. John estava muito zangado com Woodcock. Mas Woodcock realmente não se importava com os sentimentos de John. Beverly estava feliz que seu filho voltou e todos eles subiu para a cama de manhã. John viu Woodcock na cozinha fazendo smoothies e bebendo-os diretamente da jarra. Então ele fez a mesma coisa, tirando um suco de laranja da geladeira e bebendo diretamente da caixa de suco. Mas sua mãe o pegou e disse que isso era rude e John abraçou sua mãe e ele disse a ela que a amava, olhando para ele com pau para fazê-lo sentir ciúmes. Mas Woodcock chamou Beverly de a futura senhora. Woodcock beijou-a bem na frente do filho dela. John ficou muito desconfortável. Ele então convidou Woodcock para passar o dia com ele para que eles pudessem se conhecer um pouco melhor. Mas o dia de John não foi tão tranquilo quanto ele pensava. Eles foram para a academia, mas John foi o único que falou e até acabou se machucando cortando o cabelo em uma barbearia e indo conhecer o pai irritado do Sr. Woodcock. Seu dia não iria piorar quando Woodcock foi ensinar natação para comer em uma casa de repouso e John notou que Woodcock está sempre tão duro quanto estava mesmo com os idosos. Woodcock ficou bravo e empurrou um dos idosos para dentro da piscina porque ele não estava dentro e John surtou e entrou na piscina para ajudar a pessoa idosa e para sua surpresa a pessoa sabia nadar perfeitamente, mas ele puxou John para baixo e John quase se afogou e foi salvo por eles. John estava desenhando suas roupas na lavanderia quando sua assistente ligou e perguntou por que ele a abandonou, mas John simplesmente desligou sobre ela. John disse a seu amigo que Woodcock já havia sido casado antes e que eles deveriam ir ver lá e descobrir os segredos de Woodcock no caminho para a casa da ex-mulher de Woodcock. Eles falaram sobre o livro de John e o irmão de seu amigo estava com eles. A aparência da casa de sua ex-mulher como se não fosse limpo há algum tempo. Quando ela perguntou o que ele queria, ele disse a ela que estava pesquisando para seu próximo livro e perguntou por que ela se divorciou. Ela disse que era por causa da infertilidade, mas ela não tinha coragem de cancelar porque ele era bom e ruim. Ele disse a ela que Woodcock era seu professor do ensino médio e que ele estava se casando com a mãe dele e ela disse a ele que a viu na semana passada em um café. Ela a descreve como uma jovem loira baixa que era jovem demais para ser sua mãe e foi quando descobriram que Woodcock estava traindo sua mãe. Ele ligou para seu amigo e contou sobre a traição de Woodcock e eles descobriram que precisavam de provas para convencer Beverly e seu amigo veio à casa de Josh com a chamada prova e a prova era um vídeo de seu amigo jogando uma cadeira em seu irmão. Beverly de repente veio para a sala com galinholas e cumprimentou os amigos de John e estranhamente quando o cobre liga para seus amigos e John estava de alguma forma ofendido por isso. Os chamados vídeos de prova mudaram abruptamente para outro vídeo de seu amigo dizendo coisas inapropriadas sobre a mãe de John. Woodcock ficou com raiva e o amigo de John saiu correndo de casa com seu irmão. Naquela noite todos foram ao carnaval Tracy para o qual ele foi convidado. O carnaval de John e eles conversaram sobre seus tempos de colégio. Tracy disse a ele que sua mãe e Woodcock são fofos juntos e para seu horror ela até chamou Woodcock de sexy e disse a ele que ela costumava ter uma queda por ele. Para impedi-la de dizer mais nada, ele a levou para sua mãe em Woodcock. Sua mãe insistiu que John e Woodcock passassem um tempo juntos e eles jogaram todos os jogos e Woodcock venceu todos. Um deles finalmente eles foram para o concurso de comer milho no qual John ganhou várias vezes seguidas. John fez de tudo para ganhar desta vez porque ele só queria envergonhar Woodcock e por felicidade ele agiu e envergonhou sua mãe e Tracy. Sua amiga ligou ele na manhã seguinte para dizer que viu Woodcock com a jovem loira. John foi lá e começou a planejar uma maneira de invadir a casa de Woodcock para encontrar provas dessa loira. Seu amigo, por outro lado, se opôs à ideia e John na verdade, agindo contra suas próprias ideias sobre o que é certo ao escrever sobre manter os limites das pessoas em seu livro. Frustrado, John pediu o livro a seu amigo e o rasgou chamando-o de besteira. Tracy ligou e disse a John para ligar de volta quando as coisas estivessem mais estáveis para ele. Então eles foram para a casa de Woodcock e instruíram o irmão de seu amigo a dar-lhes qualquer sinal de Woodcock retorna à porta de Woodcock já estava aberta quando eles chegaram lá. Quando entraram no quarto a cama estava desfeita e eles encontraram uma cueca no chão e Woodcock voltou abruptamente com Beverly e o irmão de seu amigo não conseguiu avisá-los. John foi para debaixo da cama enquanto seu amigo foi para o armário. Woodcock e Beverly, embora tivessem acabado de tirar na cama sem perceber que seu filho estava escondido embaixo da cama, e no dia da nomeação do núcleo depoimentos começaram a dar discurso no palco e as pessoas começaram a elogiar Woodcock e explicar por que ele deveria ser nomeado educador do ano. John ficou confuso com palavras absurdas e quando chegou a hora do John fazer seu discurso e aceitar a chave do copinho de milho, ele subiu no palco, mas ao invés de fazer um discurso começou a criticar Woodcock e chamou o público de louco por chamá-lo de educador do ano. Ele mencionou como Woodcock matou um de seus colegas de classe. Mas para sua surpresa, o garoto asmático que se presumia estar morto estava vivo e bem e na verdade ele estava entre o público e a ex-mulher de Woodcock também estava presente na plateia quando John pediu para ela contar para a plateia como ele a traiu. Ela disse que foi ela quem o traiu e não o contrário e
Quando John viu a jovem loira, ele anunciou que Woodcock estava traindo sua mãe. A paciência de Woodcock se esgota e ele pede a John para acabar com isso. A jovem loira era corretora de imóveis de Woodcock e ele estava tentando surpreender Beverly com uma casa nova, e a cueca que John encontrou no quarto de Woodcock era na verdade o Woodcock de Beverly. Pegou John pela mão e o confrontou, e Beverly disse para eles pararem, e ela rompeu o noivado ali mesmo. E quando John foi até a casa dele e bateu na porta de sua mãe, ela disse a ele que só queria ficar sozinha e não queria falar com ele. A campainha tocou e quando John abriu, era seu assistente com sua bagagem. Ela disse a ele que seus agentes cancelaram tudo suas aparições. Mas ainda não acabou para ele, porque ele terá uma entrevista ao vivo amanhã, e na manhã seguinte ele estava se preparando para a entrevista quando viu sua mãe e seu vestido para ir ao carnaval e sentiu muita pena dela, principalmente porque ela estava sozinha desde que John tinha 6 anos e John sempre foi contra a ideia de sua mãe namorar. John nunca havia considerado como sua mãe se sentia sozinha todos esses anos, e John estava triste ao ver sua mãe ir ao carnaval sozinha, e ele disse a seu assistente ele não conseguiu. Mas ela deu um tapa nele e disse para ele sentar e terminar a entrevista. Mas John não conseguiu continuar a entrevista e ele tentou falar com sua mãe. Mas sua assistente não o deixou. John e sua assistente W antes de ser visto tendo uma discussão intensa na entrevista ao vivo. John foi ao escritório de Woodcock para consertar as coisas para sua mãe. Mas descobriu que Woodcock não estava pronto para falar com Beverly, e então John desafiou Woodcock a uma luta. Woodcock expulsou John antes que ele pudesse até mesmo começar e se preparar, e John teve uma abertura para bater em Woodcock e não parou até ver que Woodcock estava em más condições, e então John ligou para o 911 e chamou uma ambulância para ele. Woodcock recuperou sua saúde na ambulância. E para a primeira vez que Woodcock e John tiveram uma conversa civilizada na ambulância. Em seguida, em sua maca, John levou Woodcock para sua mãe. Beverly ficou confusa quando viu Woodcock fora de Gurney e então Beverly e John levaram Woodcock para o hospital. John disse à sua mãe que ela tem sua bênção se ela quiser ficar com Woodcock. Então Woodcock olhou para Beverly e disse a ela o quanto ele sentia. John disse à sua mãe que Woodcock é uma boa pessoa e que ele está onde está agora por causa de H. Eu sou porque de uma forma estranha no ensino médio ele meio que o empurrou para ser a pessoa que ele é hoje. E no Natal John deu a Woodcock seu livro de presente. Mas meio que acabou no fogo porque Woodcock realmente não se importa com autoajuda, e John acabou imprimindo seu segundo livro, e Woodcock anunciou que Beverly está grávida de seu filho e que John será um irmão mais velho. Mas Woodcock estava apenas brincando, que ele não engravidou sua mãe. É apenas Woodcock sendo Woodcock, e é assim que o filme termina. Meninos e meninas, espero que tenham gostado do nosso resumo. Lembrem-se de deixar um like, deixar um comentário e, acima de tudo, se inscrever em nosso canal. Vejo vocês no próximo resumo. Tchau!